Cafeína chegando para navegar em águas diferentes. Aliás, você que é um grande viajante, gosta do luxo dos cruzeiros? Já teve alguma experiência interessante para compartilhar aqui? Sammy Boy, olha, cruzeiro é um negócio muito interessante, né? Porque você já coloca um cap, um teto de gastos. Então, consegue viajar, normalmente com tudo ou com quase tudo incluído, e não costuma estourar o orçamento. Eu já fui em uns 3 ou 4 cruzeiros na vida, mas eu tenho uma séria limitação nesse front. Eu fico enjoado pra caramba. Aí tem que ser muito Dramin, muito Vonal, Meclin e outros comprimidos do tipo para não estragar as férias. Mas e por que estamos tocando neste assunto? É que o setor de cruzeiros enfrentou praticamente um naufrágio no auge da pandemia. A temporada 2020-2021 teve um prejuízo estimado de 2,6 bilhões de reais, segundo a CLIA Brasil, entidade que monitora o setor. Além disso, pelo menos 40 mil postos de trabalho deixaram de ser gerados no período. Olha, inclusive tem dados do impacto econômico causado pela paralisação das rotas marítimas quando voltou aquela onda de contaminações dentro dos navios no final de 2021, não sei se todo mundo se lembra. A temporada do final de 2020 para começo de 2021 foi 33% menor do que a edição anterior à pandemia, fim de 2019 e começo de 2020. Hoje, apesar da pandemia ainda não ter acabado, as navegações estão a todo vapor na nova temporada de férias de verão. Segundo a Associação Brasileira de Navios e Cruzeiros, essa temporada promete ser a maior dos últimos 10 anos. A previsão é que 35 navios realizem viagens ao longo de 6 meses, levando aproximadamente 500 mil turistas. Mas enquanto o vírus estava invadindo as cabines e viagens sendo interrompidas, as empresas passaram por maus bocados. A Genting Hong Kong, uma holding que operava cruzeiros e resorts e tinha ações na Bolsa de Hong Kong, teve que decretar falência. Já as companhias que sobreviveram se endividaram, além de ver as suas ações afundarem. Entre fevereiro de 2020 até o momento, as ações da Carnival Corporation caíram aproximadamente 80%. Já as ações da Norwegian Cruise Line caíram 73% e os papéis da Lindblad Expeditions caíram aproximadamente 52%. A Royal Caribbean Group apresentou uma queda de aproximadamente 53%. Agora, resta saber se o naufrágio enfrentado pelo setor é reversível. Hoje, a Carnival constatou que o volume de reservas praticamente dobrou em relação ao mesmo período de 2019. A Norwegian verificou um movimento semelhante ao abandonar requisitos de vacinação e testes. No entanto, para sustentar as operações, as empresas de cruzeiro se endividaram ao longo da pandemia, como destacou Luan Alves, que é analista-chefe da VG Research. O endividamento da Carnival aumentou de 14,4 bilhões de dólares em fevereiro de 2020 para 35,2 bilhões de dólares em agosto de 2022, um aumento de 144%. A empresa é a que mais entrou no vermelho se compararmos com outras dessa lista, por exemplo, a Norwegian aumentou 66%, a Lindblad 49%, a Royal Caribbean 87%. Se já não bastassem a dívida e a pandemia, o cenário macro não tem ajudado. A alta da taxa de juros tende a aumentar o custo da dívida e o mundo preocupa entrar numa recessão mundial. E com projeções de que esse cenário permaneça por mais tempo devido às incertezas econômicas no mundo todo, Estados Unidos até pouco tempo atrás falando de risco de recessão, inflação pegando também na Europa, guerra na Ucrânia, enfim, pode ser que esse alto custo permaneça prolongado. E isso sem falar na inflação dos combustíveis, que prejudica a rentabilidade das operações. Outro ponto, Doni, é que novas variantes da Covid não estão descartadas e com isso tem sempre aquele risco de termos que voltar a distanciamento social, a lockdowns. Acho remota a chance, mas não é zero. Diríamos que é improvável, mas não impossível. Agora, apesar de as receitas das 3 principais empresas do setor ter mais do que dobrado em 2021 em relação a 2020, o investidor precisa saber que nem todas as empresas de cruzeiros são iguais. Elas miram em diferentes públicos e com isso atingem também resultados distintos. A Royal Caribbean possui um ticket mais elevado, enquanto a Carnival possui preços mais
acessíveis para o turista médio. Em um cenário de recessão, isso poderia vir a afetar a dinâmica de demanda, ou seja, as pessoas vão colocar a mão no bolso e fazer as contas, ou melhor, não vão colocar a mão no bolso para gastar com viagens. Já o perfil da Norwegian é similar ao da Carnival, com foco no turista médio, de custo mais acessível. Por outro lado, a Lindblad se diferencia das demais, é que ela opera cruzeiros menores e ticket médio bem mais elevado. Para uma base de comparação, enquanto ela transporta entre 48 e 148 passageiros, as demais transportam milhares. Ao oferecer serviços premium para clientes de renda mais elevada, a Lindblad poderia ser a mais blindada contra os efeitos nocivos de uma recessão, segundo o analista-chefe da VG Research. No entanto, ela é a única companhia entre as que trouxemos que não tem BDR na B3. Ela é listada na Nasdaq com o código LIND, LIND. E antes de vocês escreverem nos comentários por que não estamos incluindo a MSC, eu explico. É que a empresa ainda não tem capital aberto, nem por aqui, nem nos Estados Unidos. Então ela sai do escopo do nosso Cafeína, que é mirar em finanças e investimentos. Bom, o setor de turismo como um todo parece que está recuperando fôlego, mas companhias aéreas e empresas como a CVC, por exemplo, ainda não retomaram os patamares pré-pandemia. Então, o que precisa avaliar é o potencial de caixa futuro que as empresas do setor têm no horizonte, as movimentações quanto a crescimento do negócio e por aí vai. Se você que nos assiste gosta do setor e acredita que em 2023 o sol vai voltar a brilhar para ele, fica aí a resenha de algumas empresas do turismo marítimo que a gente ainda não tinha explorado aqui no Cafeína. Interessante, né? Se você curtiu navegar por essas águas do programa de hoje, deixa aí pra gente o seu like, se inscreve no nosso canal Invest News e desde já muito obrigado, viu, pessoal? Dito isso, só me resta chamar o Giro de Notícias. Analistas do Citibank afirmaram que o Bradesco, o BTG Pactual e o Santander estão entre os bancos com maior exposição à crise desencadeada pela Americanas. Em termos nominais, o Bradesco foi o banco que mais emprestou dinheiro a Americanas, com 4,7 bilhões de reais. Já o Santander e o BTG emprestaram 3,7 bilhões de reais e 1,9 bilhão de reais, respectivamente. O rombo bilionário no balanço contábil pode levar a varejista a pedir recuperação judicial. As ações da Arezzo foram negociadas em alta no último pregão após a companhia adquirir a marca de calçados Vicenza por 103 milhões e 800 mil reais. A aquisição foi bem vista por agentes do mercado que reforçaram a recomendação de compra dos papéis, caso do Goldman Sachs e XP. O Goldman Sachs reportou números do quarto trimestre abaixo das expectativas do mercado. Entre os destaques, o banco americano registrou a sua pior estimativa de ganhos em uma década, com as receitas caindo e as despesas aumentando. A queda tanto do número de negócios do banco de investimento como na gestão de recursos demonstraram a dificuldade da instituição contra os ventos contrários do aumento de juros. É isso, Notícias Giradas. Mais uma vez, obrigado pela companhia, obrigado por se inscrever no Invest News, por contribuir com seu like, seu comentário, bons investimentos e a gente se encontra no próximo programa. Tchau. Valeu, Dan. Tchau, tchau. Valeu.